Meu querido irmão, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo aqui em nosso canal. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar ministrando hoje mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estar estudando a lição de número 7. Quero também aqui estender minha gratidão a você, que através do seu aparelho celular, através da sua TV, está me dando a oportunidade de estar entrando dentro da sua casa e fazer parte da sua vida, ensinando a palavra de Deus. Neste momento oportuno que Deus nos dá, nós vamos estar estudando a lição de número 7 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Se você faz parte do nosso ministério, então creio eu que você tem essa revista. Para nós estudarmos, peço que você esteja de posse da sua revista, de posse da sua Bíblia Sagrada, de posse de uma caneta, para estar fazendo as devidas anotações que nós vamos estar dando aqui, referente à lição que nós vamos estar estudando hoje. Hoje nós vamos estudar, irmãos, a lição de número 7, tem como tema Quando o Espírito Sopra em Éfeso. Essa lição bíblica, ela está embasada biblicamente, tem como uma referência bíblica Atos capítulo 19, versículo de número 1 e versículo de número 12. O textuário da lição diz assim: Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Verdade prática diz: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder. O pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Pastor Wagner Gabi, ele vê a importância de nós estudarmos o capítulo 19 do livro de Atos, onde vai falar da igreja de Éfeso sendo estruturada naquela cidade. Para nós entendermos a lição de hoje, irmãos, é necessário nós voltarmos para o capítulo de número 18. Se você é um assíduo aluno da Escola Bíblica Dominical, então você estudou no domingo passado a lição número 6, que falou a suficiência da graça na cidade de Corinto. Paulo chega na cidade de Corinto depois dele sair de Atenas, fazendo uma viagem de 80 quilômetros. E na cidade de Corinto ali ele encontra Priscila e Áquila. Os dois têm a mesma profissão que o apóstolo Paulo, que são fazedor de tendas, ou seja, são artesãos para os nossos dias. Paulo passa ali na cidade de Corinto 1 ano e 6 meses implantando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando o evangelho do reino de Deus e assim prosperando naquela igreja, mesmo diante dos embates e das dificuldades do ministério. Paulo implanta aquela igreja no versículo de número 18 do capítulo 18 de Atos. Paulo decide então deixar a cidade de Corinto e partir para a Síria. O objetivo de Paulo até então não era de ir para Éfeso para se anunciar o evangelho, mas era de retornar a Cesareia, de Cesareia retornar a Jerusalém, de Jerusalém ir para Antioquia, assim prestar conta da sua segunda viagem missionária. Quando Paulo propõe em seu coração partir para a cidade de Éfeso, partir para a Síria, mas ele tinha que chegar em Éfeso primeiro. Estando em Corinto, ele tem duas opções para pegar o navio. Tem duas regiões, na região de Lequeu, que fica ao lado ocidental, e na região de Cencreia, que fica ao lado oriental. A região de Cencreia, naturalmente, a mais adequada para se navegar a Éfeso, fica a distância de 8 a 10 quilômetros da cidade de Corinto. Quando Paulo chega na região de Cencreia, Paulo raspa a sua cabeça. Esse é um registro bíblico que Lucas faz, não nos dando a explicação ou detalhes porque Paulo raspa a cabeça, mas é cumprindo um voto que ele fez a Deus e concluindo aquele voto, ele raspa a sua cabeça. Após ele raspar a cabeça, ele faz uma viagem de Corinto para Éfeso, uma distância de 560 quilômetros a 640 quilômetros de distância. Essa viagem é feita por navio. Chegando na cidade de Éfeso, Paulo passa um tempo com Priscila e Áquila anunciando o evangelho do reino de Deus. Estando Paulo nessa cidade, queridos irmãos,
ele parte para a sinagoga e ali anuncia o evangelho do reino de Deus no versículo de número 19 do capítulo 18 ainda, assim contextualizando o capítulo 19. Paulo vai dizer assim: chegou a Éfeso e deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Quando Lucas escreve esse versículo, está mostrando como foi o itinerário de Paulo chegando na cidade de Éfeso. Ele anunciou o evangelho do reino de Deus nas sinagogas, mas com pouco tempo ele decide partir para a Síria. Então, no versículo 20, os irmãos rogam a Paulo, os irmãos que era Priscila e Áquila, para que ele ficasse mais um pouco de tempo, mas Paulo não acha conveniente ele ficar ali naquela região. Antes ele se despede deles dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso, no versículo número 21. Versículo de número 22 diz que chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudando a igreja, desceu à região da Antioquia. Versículo de número 22, ele finaliza a sua segunda viagem missionária, prestando conta assim na igreja de Antioquia. Versículo de número 23, ainda do capítulo de número 18, vai estar dando início à sua terceira viagem missionária. Versículo de número 23 está registrado assim: e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então o apóstolo Paulo, quando ele decide sair da igreja de Antioquia, da Síria, ele decide passar pelas regiões onde ele já tinha implantado as igrejas, pela região da Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, finalizando assim com a Frígia. Depois ele desce para Éfeso. Essas regiões são as regiões que Lucas vai estar falando de regiões superiores no versículo 1 do capítulo 19. Nesse inteirinho de tempo que Paulo está saindo da cidade de Antioquia para chegar a Éfeso, dando início à sua terceira viagem missionária, Lucas faz questão de registrar que nesse inteirinho de tempo chega Apolo, varão cheio de Deus. Diz assim: varão chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Versículo 24 do capítulo 18. Chegando na cidade de Éfeso, Apolo ele consegue persuadir alguns judeus para o caminho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Priscila e Áquila vê este jovem dedicado na obra de Deus, este jovem que era dedicado no compromisso de anunciar o evangelho, e vendo que ele prospera na pregação do evangelho, convida eles para fazer parte dessa dupla. Mas o objetivo de Apolo não era de permanecer em Éfeso, mas era de chegar na região da Caia. Portanto, Priscila e Áquila escrevem cartas encomendando o próprio jovem Apolo àquela região. Nesse inteirinho de tempo que Apolo está em Corinto, em Éfeso, pregando o evangelho, Paulo está viajando pelas regiões superiores, visitando as igrejas. Depois ele chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, Apolo já não está mais presente naquela região. E aí é quando nós vamos entrar em Atos capítulo 19, e a partir desse momento nós vamos estar entrando na nossa revista. Nós vamos entrar agora a partir do versículo, nós vamos entrar agora na introdução da nossa revista. É importante que você esteja de posse, irmãos, da sua revista, porque nós vamos estar lendo e fazendo os devidos comentários para se acrescentar na sua vida. Na introdução, o pastor Wagner Gabi vai escrever: durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, dos transportes e na religião, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas ligadas ao culto de Ártemis. E aí você vai fazer essa anotação aí, que Ártemis, na tradição romana, se chama Diana. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Então, o pastor Wagner Gabi, nessa introdução, já nos diz o que acontecera na cidade de Éfeso naquele período.
Nós vemos aqui no capítulo de número 19, nós vemos uma igreja sendo implantada no poder de Deus. Nós vemos uma igreja sendo implantada através de um avivamento que Deus faz pelas mãos do apóstolo Paulo. Um homem cheio de Deus, ele consegue impactar repartições públicas, privadas, seu bairro, sua igreja, sua cidade e sua família. Um homem cheio do poder de Deus, irmãos, é que faz a diferença. Há uma frase que eu não me lembro o autor, mas que ele diz que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então, que nós venhamos estar na posição de sermos homens ungidos por Deus. É importante, por demais, nós nos dedicarmos a uma vida de oração, regrada com jejum e alicerçada com a leitura da palavra de Deus. No primeiro tópico da nossa revista, pastor Wagner Gabi vai estar destacando o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Nós vamos entender aqui que o primeiro subtópico ele vai falar a restauração da verdadeira doutrina, do versículo 1 ao 7. Pastor Wagner Gabi vai entender que este episódio do versículo 1 ao versículo 7, do capítulo de número 19, onde Paulo chega na cidade de Éfeso, e quando ele chega na cidade de Éfeso, ele é surpreendido por 12 varões estes que conheceram o Evangelho de Cristo e aceitaram o Evangelho de Cristo, mas apenas tinham conhecimento, foram alcançados pelo batismo de arrependimento, ou seja, eles se arrependeram de seus pecados, estavam salvos em Cristo, com o nome escrito no livro da vida, mas ainda não tinham experiências com Deus, ainda não tinham sido exposto à experiência do batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, chama esses 12 varões e põe a mão sobre eles no versículo de número 6, que diz assim: e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Para o pastor Wagner Gabi, este episódio ele faz uma aplicação dizendo, com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. Para nós cristãos pentecostais, essa referência bíblica de Atos, capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo de número 7, é uma das referências bíblicas que evidencia a experiência com descrição rica em detalhes do falar em línguas. As outras duas descrições bíblicas é Atos 2, do versículo 1 ao 4, e Atos capítulo 10, do 44 ao 47, onde está descrito no momento que Cornélio é alcançado pela pregação da palavra de Deus, e no momento que Pedro está pregando, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio e sua família, e aí Pedro diz: como nós poderemos recusar água para estes serem batizados se eles receberam o derramar do Espírito Santo como a nós lá no início? Então nós vamos ver que essas três referências bíblicas, elas nos mostram uma experiência com riquezas em detalhes do falar em línguas. As outras duas referências bíblicas que nós usamos para embasar o batismo no Espírito Santo e com o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, se encontra em Atos 8, do 14 ao 17, e Atos 9, 17. São duas menções sem detalhe. Essas duas referências vai dizer que apenas eles foram cheios do Espírito Santo. Ele não entra em riqueza de detalhes de falar em línguas e profetizava. Ela apenas diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 9, 17, a referência de Ananias quando ora por Paulo na cidade de Tarso, naquela cidade onde ele foi perseguir os irmãos, e naquela cidade Ananias ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo. Para nós, cristãos pentecostais, de uma linha teológica pentecostal, nós queremos que aquele ser cheio do Espírito Santo é o momento que ele recebe o batismo do Espírito Santo. Apenas não há uma descrição do falar em línguas naquele momento,
Mas nós cremos que ele foi batizado no Espírito Santo. E esta referência nos mostra isso, que quando Paulo chega naquela cidade, Paulo vê que há uma deficiência na doutrina daquela cidade. Existia uma deficiência no que eles foram ensinados, faltou alguma coisa, houve uma lacuna, uma brecha, um espaço que ficou deixado pela pessoa que antecedeu a ele no anúncio do Evangelho. Nós vamos ver que Paulo se esforça para ser preenchido. E o autor Wagner Gabi, o pastor Wagner Gabi, comentarista da lição, vai dizer: o texto revela que todo verdadeiro derramamento do Espírito Santo começa com alinhamento à verdade bíblica, em tempos de confusão espiritual. E relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo o fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito Santo. É por demais importante. Não pode faltar a pregação bíblica da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de anunciar todo o evangelho pleno de Deus. Salmo 119, versículo de número 130, se não me falha a memória, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. É a exposição da palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. Não é a manipulação humana, mas é a exposição da palavra de Deus. É abrir o texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto debaixo e sobre o poder do Espírito Santo. É isso que é a exposição da palavra de Deus. Ela vai dar entendimento, ela vai dar luz e vai dar entendimento ao povo de Deus. É a exposição da palavra de Deus. É o povo de Deus ser exposto. Nesse momento aqui, você está sendo exposto ao ensino bíblico da palavra de Deus. Esse ensino bíblico vai estar te dando entendimento da palavra de Deus, consertando a tua vida, aprumando, alinhando aquilo que precisa ser alinhado. É a exposição da palavra de Deus. Mediante a exposição clara, absoluta e fiel da palavra de Deus, o avivamento vem, o derramar do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o avivamento, o mover do Espírito Santo, prodígios e milagres vai acontecer no meio do povo de Deus. Porém, é necessário que nós vamos ter um alinhamento à verdade bíblica. Nós vemos tempos de muito relativismo religioso, aquele relativismo que não existe uma verdade absoluta, a verdade é como cada um quer, depende do ponto de vista de cada um que esteja vendo. E nós sabemos que não existe isso. Para nós, cristãos, protestantes, que servimos a Deus e temos a Bíblia como nosso manual de regra e fé, a única verdade absoluta para nós é a palavra de Deus. Ela diz sim, sim, e não, não. Para nós ela já diz o que é certo e o que é errado, e nós não podemos abrir mão nem negociar os valores e os princípios da palavra de Deus. Já no segundo subtópico do tópico 1, pastor Wagner Gabi vai dizer: o ensino perseverante diante da resistência. Versículo 8 e 9 do capítulo 19 de Atos, está registrado que Paulo, quando ele termina de pregar o evangelho, quando ele termina de orar por aqueles 12 varões, eles são batizados no Espírito Santo, ele se dirige a uma sinagoga. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, ou seja, 90 dias, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Após Paulo ter êxito ali naquela oração, aqueles homens serem cheios, serem batizados no Espírito Santo, Paulo encontra um lugar para ele dar início à sua pregação, ao ensino do Evangelho. Ele se dirige a uma sinagoga, como era de costume, ele sempre se dirigia a uma sinagoga. Quando ele chega naquela sinagoga, ele passa um espaço de 90 dias ou 3 meses, anunciando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, abrindo a palavra de Deus para aquele povo. Mas aqueles judeus
eles relutam, alguns são persuadidos, alguns chegam a se converter, mas alguns não se convertem de maneira nenhuma, começam a falar mal do caminho. Diz assim: contudo a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho. Expressão do caminho quer dizer que descreve não apenas uma doutrina, mas o estilo de vida centrado em Cristo. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade exige discernimento. Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços sem comprometer sua identidade. Atos capítulo 13, versículo 42 é a referência bíblica que o pastor Wagner Gabi coloca. Essa referência bíblica simboliza uma referência lá da sua primeira viagem missionária, quando Paulo está pregando o evangelho e os judeus não querem. Paulo bate os pés e diz: livre estou da responsabilidade com vocês, pois tenho anunciado o evangelho primeiro a vocês, agora eu vou descer aos gentios. Aqui, irmãos, nesta sinagoga, Paulo encontra resistência. Paulo encontra uma dura resistência, homens de cerviz duro, corações petrificados, não querem não vou dizer nem ouvir, porque até ouvir eles ouvem, mas eles não querem aceitar a verdade do reino de Deus. Eram homens que ouviam a verdade do evangelho, mas eles retrucavam, eles batiam de frente, eles interpelavam o apóstolo Paulo com duros discursos, que quando Paulo vai estar escrevendo a primeira carta sua de Coríntios, capítulo 15, versículo 32, ele vai dizer: combati em Éfeso contra as bestas. Olha só a classificação que o apóstolo dá para aquele povo de coração duro, para aqueles judeus indolentes, maus, perversos, homens que não queriam saber do evangelho, homens que eram duros, homens que batiam de frente, homens que contendiam com o apóstolo Paulo e ainda falavam mal do caminho, era desrespeitoso com o evangelho. Paulo chama aquele homens de besta. Em Éfeso combati contra as bestas. 1 Coríntios 15, 32. Paulo se vê em um ambiente duro de anunciar o evangelho do reino de Deus, mas mesmo assim Paulo não negocia a verdade. Paulo se vê em um ambiente duro, onde o povo não quer saber do evangelho, mas ele não negocia. Ao invés de negociar, ele muda de ambiente. Já que vocês não querem, eu vou mudar de ambiente, e levou os discípulos com ele, ou seja, as pessoas que ali aceitaram o evangelho, ele levou junto com ele. Nós vemos um homem aqui com discernimento anunciar o evangelho do reino de Deus. Vai ter ambientes que você vai estar inserido, que pessoas não vão querer ouvir a palavra de Deus, e aí você não vai estar insistindo. Você vai ter que ter o discernimento da parte de Deus, de mudar o ambiente, de mudar a maneira como você está fazendo, mas não negociar o princípio da palavra de Deus. Você não pode estar negociando os princípios e os valores que são expostos na palavra de Deus. Você pode até tentar amenizar como anunciar a palavra de Deus, sem palavras duras, sem palavras truculentas, sem palavras ásperas, mas você tem que ter ciência que a palavra de Deus por si só, ela já ofende, porque eles estão nas trevas, estão nas luzes, vivendo segundo as configurações do seu coração. Então a palavra de Deus, quando dizer o mentiroso vai para o inferno, vai ofender quem é mentiroso. O prostituto, a meretriz não tem parte no reino de Deus, vai ofender quem vive nessas tais práticas. Então a palavra de Deus por si só, ela já vai ofender aos ouvintes do evangelho. Então nós não podemos negociar a pregação do evangelho do reino de Deus. Paulo não negociou. Paulo encontrou uma resistência dura. Resistência essa que ele classifica aqueles homens como bestas ferozes, que não queriam ouvir o evangelho do reino de Deus. Então ele pega e se muda. Paulo sai daquela sinagoga e Deus abre as portas para ele, para a escola de Tirano. Nessa escola de Tirano aqui é que Deus começa a fazer um mover na cidade de Éfeso. Escola de Tirano, meus queridos irmãos, Tirano aqui não é o nome próprio,
mas é um título, Senhor absoluto, tirano quer dizer, ou mestre de filosofia, mestre de retórica, ou escriba judaico. Essa era a escola onde Paulo começou a anunciar o evangelho do reino de Deus. Nesta escola de tirano, segundo a tradição manuscrita, desculpa aí. Segundo essa tradição, diz que Paulo ensinava nessa escola das 5ª à 10ª hora, ou seja, das 11 horas da manhã às 16 horas, 4 horas da tarde. Paulo ensinava na escola de Tirano. Essa é uma tradição textual, não existe uma prova científica com respeito a isso, mas é uma tradição textual. Na tradição diz que Paulo ensinava das 11 horas da manhã às 4 horas da tarde na escola de Tirano. Nessa escola de Tirano, irmãos, de Tirano, é onde Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. A escola de Tirano era um lugar de ensino sobre filosofia e discussão de ideias. Então Paulo encontra um ambiente propício, um ambiente que está aberto para ele ensinar o evangelho. Durante 24 meses, Paulo fica nessa escola de Tirano, ensinando o evangelho do reino de Deus com profundidade. E essa aqui é uma anotação minha que eu fiz, eu escrevi assim: Paulo não estava simplesmente fazendo cultos, ele estava ensinando continuamente, formando discípulos. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Assim, também hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja lê a palavra, espírito e perseverança. Nós vemos aqui Paulo, de fato, cumprindo a ordem de Jesus. Jesus diz assim: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados para fazer discípulos, nós somos chamados para instruir os discípulos, ensinar os discípulos. Fazer não é do dia para a noite, fazer leva tempo, fazer leva disciplina, vai levar dedicação, vai exigir o esforço da tua parte de estudar a palavra, de orar pelos teus liderados, pelos teus alunos, vai exigir da tua parte uma dedicação naquilo que Deus te chamou. É necessário que nós venhamos nos esforçar a fazer discípulos. Paulo passou durante 2 anos na escola de Tirano, fazendo e formando discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Paulo se esforçou a ensinar a palavra de Deus. Não houve um movimento, não houve, mais uma vez eu repito, a manipulação de emoção que nós vemos hoje nos cultos. Não houve isso. Houve uma exposição fiel da palavra de Deus, regada de jejum e oração pela vida daquele homem de Deus. E nós vamos ver os efeitos mais para frente. E diz assim: esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda visíveis do poder de Deus, como meios ocultos fora da adoração a Deus. E aqui eu destaquei algumas práticas ocultistas dessas religiões. Eu destaquei aqui que existia na época e que existe nos dias de hoje. Adivinhação, tentar descobrir o futuro por meios espirituais, feitiçaria e magia, buscar produzir efeitos sobrenaturais por rituais e fórmulas, necromância, tentar consultar os mortos. E aí você vai ver que o espiritismo segue isso. Amuletos, encantamentos, objetos ou fórmulas usadas como proteção para obter poder. Aquela pessoa que dá aquele símbolo aquele símbolo religioso, coloca no carro aí e vai proteger você. Isso é uma prática ocultista. Tarô, consultar cartas para obter orientação,
prevê acontecimentos. Aqui na minha cidade, até aquelas placas, aquelas folhas de papel A4 impressa nos postes, tarô. E aí tem o nome lá do endiabrado que faz esse trabalho, né? Que faz essa consulta de cartas. A astrologia, usar signos e posições dos astros para interpretar a personalidade ou futuro. É aquelas pessoas que crêem nos signos ou no alinhamento dos astros para obter resposta do futuro ou para obter um conhecimento prévio de alguma coisa ou para interpretar a personalidade da pessoa. Se a pessoa tem um temperamento muito explosivo, é porque ela tem um signo tal. Se ela nasceu em junho, ela tem o signo de Virgem. E aí esse signo de Virgem significa tal coisa. Isso aí não é para crente. Isso aí não é para crente. Isso aí é uma prática ocultista. É uma prática que desagrada a Deus. Infelizmente, nós vemos crentes desprovidos de conhecimento bíblico, que não frequenta a escola dominical, não lê a Bíblia, não frequenta culto de doutrina, que cai nessas práticas ocultistas e vive dentro da igreja com isso. Nós não podemos viver dessa forma, irmãos. Essa era a cultura da cidade de Éfeso. Do versículo de número 13 e 19, o apóstolo Lucas vai estar descrevendo aqui a situação do apóstolo Paulo nesta cidade, que 7 filhos de Seva, um judeu que tinha uma posição de destaque entre os sacerdotes, ele tinha 7 filhos. Estes 7 filhos eram envolvidos com práticas ocultistas, feitiçaria e tudo isso. Então aqueles 7 filhos de Seva, vendo que o apóstolo Paulo tinha poder para expulsar demônios e curar enfermos através do nome de Jesus, aqueles 7 homens, eles se direcionam ao endemoniado e usam o nome de Jesus e o nome do apóstolo Paulo para expulsar estes demônios. No versículo de número 19 diz assim, versículo de número 15 diz assim, respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha espírito maligno e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, dos 7 ele colocou 2 para correr. E bateu nos 2 que saíram nus daquela casa. E aquilo ali, irmãos, foi algo que se tornou notório, conhecido na cidade. Pastor Wagner Gabi vai dizer, o derramamento do Espírito Santo também expôs a diferença entre a fé autêntica e a religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele, foram envergonhados. Ou seja, eles usaram o nome de Jesus como uma fórmula de poder, porque era de costume deles ter aquela fórmula de poder. Então eles dizem, em nome de Jesus, que Paulo prega, em nome de Paulo nós expulsamos você. Aí o demônio olha para ele e diz, rapaz, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Há uma verdade bíblica revelada para nós nesse texto. O mundo espiritual conhece a intimidade que nós temos com Deus. Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que você tem andado? Como é que você tem vivido? A correria do mundo, a satisfação lícita do mundo, tem ocupado espaço que você poderia gastar com Deus em oração, que você poderia se consagrar em jejum, que você poderia dedicar tempo a ler a leitura, ler a Bíblia, poderia gastar mais tempo com Deus. Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que você tem andado com Deus? O mundo espiritual nos observa. Nós estamos estudando junto aqui a palavra de Deus e ao derredor de nós aqui, há uma caixa demoníaca, há demônios ao nosso redor, observando nós estudando a palavra de Deus, observando nós buscando se edificar na palavra de Deus. Demônios tentam de todas as maneiras, de todos os meios, nos tirar do caminho. E eles estão nos observando, eles estão atentos ao que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Para isso, nós precisamos tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual.
Uma vida espiritual vazia, sem sentido, sem uma fé autêntica, gera isso, constrangimento e vergonha. Pastor Wagner Gabi vai botar, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede da comunhão com Cristo. Como é que está a sua comunhão com Cristo? A autoridade da parte de Deus, de nós colocarmos a mão sobre os enfermos e eles serem curados, de nós colocarmos a mão sobre os endemoniados e eles serem expulsos. Ela procede de uma comunhão estreita com Deus, procede de uma comunhão preservada com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Aqueles homens foram passivos desta vergonha, mas esta vergonha para eles serviu para Deus se engrandecer. Nós vamos ver aqui que através desta vergonha, todos ficaram conhecendo o evangelho do reino de Deus. Versículo 17 diz, e foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Preste bem atenção, irmãos, que Lucas aqui, ele é bastante detalhista quando ele diz, e foi isto notório a todos, não foi notório a região de Éfeso, não foi notório a região da Ásia, não foi notório a região da Frígia, não foi notório a Macedônia, a Europa, não, foi notório a todos os que habitavam em Éfeso. Não importa quem estava habitando em Éfeso, se era judeu, se era grego, não importa, a todos, ou seja, aquele acontecimento extraordinário para Deus, envergonhoso para os filhos de serva, foi notório a todas as pessoas. Não importa a etnia daquelas pessoas, não importa de que país, de que região elas eram, mas foi conhecida, ficou conhecido, ficou notório, elas ficaram sabendo, boca a boca foi acontecendo, e a partir daquilo ali houve temor em seus corações, e aquele temor gerou arrependimento, gerou salvação, e diz assim, sobre todos eles o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, de maneira tal que houve entre eles muitos que abandonaram as suas artes mágicas e trouxeram seus livros estes que eram manuais escritos em rolos, e outros eram em folhas, contendo conhecimento da fórmula de magias que havia. Ou seja, o arrependimento na cidade de Éfeso, o avivamento na cidade de Éfeso trouxe convenção que se tornou visível, uma transformação concreta. Aqueles livros, aquele material que aqueles homens abandonaram e levaram, o Lucas, o autor Lucas, ele vai fazer questão de dizer o valor, que era 50.000 moedas de prata, que era referente a um denário, que era um dia de salário de um trabalhador comum. 50.000 moedas de prata, dividido para 6, que uma semana é igual a 8.333 semanas, e 8.333 semanas dividido para 52 semanas, que é o total de um ano, de semanas em um ano, equivale a 160 anos de trabalho. Isso quer dizer para nós que a renúncia daqueles convertidos demonstra aquilo que antes tinha valor, agora não pode fazer mais parte da minha vida com Cristo. Ou seja, demonstrou para nós que houve uma convenção verdadeira para a vida daqueles homens, ou seja, tinha valor para mim. Aqueles livros, aqueles rolos, aqueles papéis que continha fórmulas mágicas, que continha, como pode dizer assim, uma receita para fazer algo de errado, hoje não tem mais valor para mim. É como se fosse nos dias de hoje. Aquele livro de São Cipriano, um livro de magia, de prática ocultista, magia negra, tudo que não presta naquele livro tem.
para macumbeiros iniciantes e até para macumbeiros veteranos. É como se uma pessoa que gostasse de fazer uso destas ferramentas diabólicas, quando ela aceita Jesus, ela pega aquela ferramenta e queima no fogo, joga fora, não presta mais. Foi isso que aconteceu na cidade de Éfeso. Aqueles homens abandonaram toda sorte de magia, abandonaram todos os seus livros, todos os seus materiais, demonstrando que de fato agora eles queriam servir a Cristo Jesus. Isso aqui é um avivamento poderoso na atuação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós queremos para a nossa igreja. É isso que nós queremos para os nossos bairros, para o teu bairro, para a tua cidade, para a tua família, para a repartição pública, privada, não importa seja qual ela for. O que nós queremos é que o avivamento que acontece no meio do povo de Deus não fique apenas entre quatro paredes, mas que ele venha transparecer, mas que ele venha transbordar igual um copo que transborda com a água, ele venha transbordar da mesma forma, igual um rio quando transborda, ele rompe os limites, as barreiras da borda daquele rio e sai transbordando para todo lado. É igual a inundação, o rio quando ele transborda aquele eixo, que ele sai inundando a cidade, alagando tudo. Da mesma forma, nós queremos um avivamento da parte de Deus, que ele possa transbordar as quatro paredes do teu bairro e salvar almas no teu bairro. É isso que nós queremos. Na cidade de Éfeso, nós vemos isso de forma absoluta. Jesus salvando os feiticeiros, os macumbeiros, os simpatizantes dessas religiões e dessas práticas ocultistas. É isso que nós queremos ver, essa transformação absoluta. E aí o tópico 3 aqui, o subtópico 3 do tópico 2, vai dizer a palavra que cresce e transforma a cidade. O crescimento do evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos e comportamentos, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que o efeito foi algo extraordinário na cidade de Éfeso. Afetou todas as esferas, todas as camadas da sociedade. Afetou todas as regiões, todas as repartições daquela cidade. Nós vemos um exemplo aqui, foi o que eu falei no início, de Demétrio. Quando ele vê que os simpatizantes da fé, da religião oculta, das práticas ocultistas, quando ele vê que aqueles simpatizantes abandonaram seus livros, jogaram mais de 50 mil denários, que equivale a 160 anos de trabalho, demonstrando para eles que aquilo nada mais importa. O que tinha de valor para eles, hoje em dia eles não consideram mais. É como Paulo diz: o que eu tinha antes eu considero como esterco, como dejetos, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Estes novos convertidos na cidade de Éfeso estavam desfrutando, vivendo esta experiência. Quando Demétrio vê que aqueles homens que outrora ele conseguia lucrar em cima da cegueira espiritual deles, ele fica atemorizado, fica atônito, fica espantado e toma uma posição contra os apóstolos. Por quê? Porque a economia daquela cidade agora ia sofrer. A economia daquela cidade ia sofrer, porque homens que outrora movimentavam a economia com objetos que não agradava a Deus, que fazia parte da religião ou da deusa Artemis, agora eles abandonaram e agora ia servir a Cristo. A economia ia sofrer com os homens que viviam disso. Então nós cremos que a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus ela penetra. A palavra de Deus ela é pregada debaixo da unção, debaixo do poder, debaixo do jejum, debaixo da oração. Ela tem poder, ela vai carregada com autoridade e ela penetra aqueles corações endurecidos e nós vemos os efeitos. No terceiro tópico, nós vamos aqui já estar encerrando. Vai dizer que houve a manifestação, o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. E aqui, irmãos, eu quero abordar aqui, no segundo tópico, do terceiro tópico, no subtópico aqui, vai falar sobre alguns exemplos históricos de derramamento do Espírito Santo. Eu não vou estar aqui citando nenhum destes que o pastor Wagner Gabi elencou na nossa lição.
Eu vou estar citando um por fora, que é o exemplo de Jerônimo Savonarola. Este homem nasceu em 1452 a 1498, morreu 45 anos de idade, nasceu na Ferrara, na Itália. Sua morte foi enforcado e depois queimado. Por que sua morte foi tão terrível assim? Este padre, este monge, ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus ali na Ferrara, na Florença, se não me falha a memória. A base, ou seja, o que consistia a sua pregação era contra o abuso de poder, contra a corrupção dentro da igreja, contra luxo e ostentação, contra imoralidade, vendas de cargos eclesiásticos, vida de pecado entre a população. Este tipo de pregação, este tipo de crítica, condenação que Jerônimo Savonarola fazia na sua época, gerou um sentimento de constrangimento na vida daqueles que ouviram. E aqueles que ouviram ele foram convencidos pelo Espírito Santo. Convencido de tal maneira que trazia suas roupas luxuosas, seus cosméticos, seus instrumentos de jogos, livros e obras de arte, trazia os seus livros mágicos, seus amuletos, tudo aquilo que desagradava a Deus. Eles trouxeram e fizeram a fogueira, e aquela fogueira teve o nome como a fogueira da vaidade. Todos aqueles objetos que outrora faziam parte da sua vida, que demonstravam a vida pagã, eles trouxeram e foram queimados, e agora estava aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Há quase 1500 anos depois, o mesmo feito que aconteceu em Efésio acontece agora em Florença, através daquele monge chamado Jerônimo Savonarola, mostrando para nós que o que Deus procura é apenas homens que têm uma vida de estreita e comunhão com Ele, através da oração, do jejum e do estudo da palavra de Deus. Nós cremos que Deus pode fazer através de você, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, na sua vizinhança. Ele quer tão somente homens dispostos a pagar o preço. Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30, diz que Deus procurava o homem que estivesse na brecha. Se ponha na brecha da parte de Deus. Se ponha na brecha, se ponha na posição. Deus não procura homens que estejam em posição, porque homens estiver em posição em Ezequiel capítulo 22, posição de profetas, posição de apóstolos, posição de príncipes, mas nenhum deles estavam na brecha, disposto a pagar o preço e disposto a fazer a vontade de Deus a qualquer preço e a qualquer custo. Estes homens, como Paulo e Jerônimo Savonarola, eram homens que estavam dispostos a pagar o preço para ver o crescimento da obra de Deus. Eu creio que Deus pode fazer pelas tuas mãos obras muito mais maiores do que estas que nós estamos estudando neste dia de hoje. Para nós encerrarmos, meus irmãos, o terceiro tópico vai dizer o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Nós vemos aqui que em Éfeso o derramamento do Espírito não permaneceu restrita à cidade, tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Todo o mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão, onde o Espírito é derramado. O medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunha eficaz. O derramamento não é o fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação, plantação de novas igrejas. Agora eu vou estar lendo minhas anotações que digam assim: no final, o propósito de Deus em derramar seu poder na igreja é para nada menos e nada mais ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus do mundo, transformando pessoas comuns em instrumentos extraordinários no dia a dia comum da vida para salvar vidas e impactar ambientes. O avivamento, ele transcende limites denominacionais, classe social, geográfico, para glorificar Deus e fazer o Senhor conhecido. Glória a Deus. Nós vemos aqui neste último tópico que o objetivo de avivamento
não é apenas de edificar a igreja, não é apenas de alinhar a igreja no propósito de Deus, mas é de motivar a igreja, despertar a igreja, incentivar a igreja, dar ousadia no Espírito Santo para anunciarmos o evangelho do reino de Deus. A conclusão vai dizer: o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O Evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Que Deus abençoe meus irmãos e fique esta reflexão para nós. Que nós venhamos viver este avivamento em nossas vidas, que nós venhamos viver o sopro de Deus em nossas vidas, igual como houve este sopro de Deus na cidade de Éfeso.